Olá, ao vivo nós já estamos aqui, Instagram, Facebook, para começar a live do dia. Reservei, como sempre, um assunto muito interessante para você e espero que você goste. Hoje nós vamos falar sobre dívidas, como lidar e como acabar com elas. E eu quero contar para você por que eu escolhi esse tema. Muitas pessoas entraram em contato conosco recentemente com esse tipo de pergunta, querendo saber como é que elas lidam e como é que elas acabam. E aí eu disse, pronto, vou lá levar aqui para nossa live, para o vídeo assim super atualizado, porque eu não sei se você já percebeu que os brasileiros, não sei você, estão muito acostumados com a cultura do financiamento, com a cultura do endividamento. O que é isso? Eu vou adiantar aqui o meu tempo, porque eu quero consumir determinado produto, eu ainda não tenho dinheiro suficiente para pagar todo ele, eu quero agora, quero consumir agora, eu vou lá e faço um financiamento, eu vou lá, eu pego dinheiro emprestado, lá onde? Na instituição financeira. E aí eu te pergunto, você já financiou algum bem que você desejava comprar? Se eu for juntar o dinheiro, vai demorar muito. Então, sabe uma coisa? Eu vou comprar agora. Você já passou por isso? Eu vou te contar que eu já passei. Há muito tempo atrás eu era assim mesmo. Assim mesmo. Eu não guardava o dinheiro e aí eu queria consumir, então eu fazia o financiamento. Agora, mas isso foi há tempos atrás. Mas a grande maioria não faz o devido planejamento. Esse é o jogo, porque quando você faz um planejamento, fica mais fácil você manter o equilíbrio. Então, muita gente vai mesmo para esse financiamento, para esse empréstimo, sem prestar atenção numa coisa chamada equilíbrio financeiro. E aí pronto, as dívidas podem acontecer com muita facilidade. Então, sem planejamento financeiro, o que acontece? O equilíbrio financeiro é deixado de lado. Já aconteceu com você? Você quer muito consumir uma determinada coisa, você vai lá e pronto, financia, pega dinheiro emprestado, parcela. E aí, já aconteceu com você? Você conhece alguém nessa situação? Eu preciso pedir para você curtir o vídeo, inclusive para você compartilhar o vídeo. Por quê? Muita gente está nessa situação. O número de pessoas que entrou em contato conosco para falar sobre isso, Evanilda, como é que eu vivo sem dívidas? Como é que eu faço para me livrar delas? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo de hoje. Então, se você compartilha, se você curte, ajuda muito para que nossos conteúdos sejam espalhados por esse Brasil todo. Tudo que eu coloco aqui no canal Evanilda Rocha, ele é disponível, muitas pessoas podem consultar os conteúdos e aí eu ir organizando a vida financeira mesmo. Então hoje eu vou apresentar um passo a passo para ajudar você ou ajudar aquele seu amigo, aquele seu conhecido que precisa mesmo aprender a lidar com as dívidas e principalmente para acabar com elas. Quando alguém desenvolve um projeto aqui comigo, eu digo, tudo bem, você está endividado, mas nós vamos entrar no processo para você quitar suas dívidas mais rapidamente para nunca mais. Por quê? Porque as dívidas, elas envolvem juros, e os juros no nosso querido Brasil são muito altos. Agora, se você está chegando agora, muito prazer, sou Evanilda Rocha, consultora financeira desde 2004. Se você já me acompanha há algum tempo, já sabe que uma das minhas ideias, uma das ideias que eu mais defendo é: precisamos falar sobre dinheiro. Existe uma estatística, essa eu não pesquisei, essa eu ouvi falar mesmo, que brasileiro fica mais à vontade para falar sobre sexo do que para falar sobre dinheiro. E aí, o que você acha? É isso também que acontece na sua vida? As pessoas não querem falar sobre dinheiro, porque dinheiro em algumas famílias representa um tabu. E aí, se não fala sobre dinheiro, se não aprende sobre dinheiro, se não compartilha ideias, se não aprende com o outro, o que vai acontecer? Muitas pessoas estão perdidas.
Então elas chegam até mim e falam, pelo amor de Deus, Ivanilda, ninguém nunca me ensinou sobre dinheiro. E o pior é que essa pessoa tem razão, porque meus estudos eu fui até a pós-graduação. Então, até a pós-graduação, ninguém me ensinou a lidar com dinheiro. Não tinha curso, não tinha matéria, não tinha currículo para isso. O que é que a gente faz? A gente estuda por conta própria. Então, o que acontece? Dívidas em atraso, aumento de juros, inadimplência, muitas vezes tiram o sono dos brasileiros. Tira o sono, a pessoa dorme mal. Ela fica assim num desconforto tamanho que fala, Ivanildo, tô certa em dormir por causa das dívidas. E muitas vezes a pessoa também não faz por mal, não. Ela, quando se vê endividada e precisando resolver algumas questões, elas fazem crédito. E o que acontece? O crédito acaba atrapalhando muito mais. Porque às vezes você vai ao banco, vai falar com o seu gerente, com a sua gerente, e aí quando você se dá conta, você saiu do banco com uma dívida maior e o prazo muito mais longo a perder de vistas. Então você precisa do passo a passo que eu vou te dar hoje. Eu separei vários passos, mas vamos começar pelo começo. Ok, o que é isso? Organize o dinheiro. Ah, Ivanilda, você vai falar para eu ficar de olho no dinheiro? Exatamente, porque o dinheiro adora atenção, ele adora organização. Então você primeiro precisa saber o que é que está acontecendo com a sua vida financeira agora. Ah, mas eu não sei, tudo é mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Mas eu preciso te falar sério. Você está aqui assistindo o meu vídeo e esse como é que eu vou dizer? Meu sentimento de querer ajudar as pessoas a respeito de dinheiro é muito grande. Então eu preciso dizer para você que você precisa organizar seu dinheiro, sim. E aí você precisa mapear tudo. Saber quais são os seus boletos, o que tem de carnê. Hoje nem carnê em papel a gente recebe mais, né? Tudo é eletrônico. Mas o que você tem para pagar? Que tipo de conta é? Você precisa fazer um levantamento dos seus gastos. Claro, eu vou pedir também levantamento de dívidas, mas eu preciso que você organize o seu dia a dia. E muitas vezes, quando eu peço para o cliente, nesses projetos que eu falo para você de consultoria personalizada, quando eu peço para ele organizar o dinheiro, mostro para ele como é que ele faz isso, dou um modelo para ele fazer a organização inicial, ele já fala, Evanildo, eu estou percebendo umas coisas. Muitas vezes, antes de eu falar, ele já fala. Nossa, eu gastei à toa aqui, eu não sabia que tinha essa dívida ali. Então, as pessoas ficam muito descuidadas com o dinheiro. E eu quero que você cuide do seu. E não é porque você ganha pouco ou ganha muito, porque isso é muito relativo. Muito e pouco varia de pessoa para pessoa. Mas independente do dinheiro que você recebe, faz, vende, né? Porque tem muita gente que trabalha com serviços, eu quero saber o que é que você, para que você precisa do seu dinheiro durante o mês, não é? Qual é o seu custo de sobrevivência? Quanto você custa para viver? Então você vai precisar organizar o seu dinheiro para saber isso. Faça um levantamento dos seus gastos, muito arrumadinho, para saber o seu custo para viver. Quanto é que você custa para viver? Quanto é que você gasta com luz, gás, telefone, aluguel, transporte, alimentação, saúde, lazer? Muitas vezes a pessoa não tem esse número. Ah, é um mais ou menos tanto. Não, eu não quero mais ou menos. Quando você vai lidar com a dívida, e acabar com elas, porque não é lidar com a dívida simplesmente por lidar. Não, eu quero que você acabe com elas. Por quê? Porque quando você tem dívida, isso quer dizer que você está com o bolso furado. Furado por quê? Porque os juros do Brasil são muito altos. Então você gasta e gasta muito com juros, se você tem dívidas por aqui. Mas vamos lá. Então, o primeiro passo, anote aí, organize o dinheiro. Quem já me acompanha há algum tempo já sabe, vai chegando com papel e caneta, porque eu sempre tenho ensinamento para passar. Então, o primeiro passo para como lidar com a dívida, acabar com ela para sempre, tem a ver com organize o dinheiro. E você pode organizar também as suas dívidas. Mas antes de eu passar para a sua organização das dívidas, falo já, organize o seu dinheiro, você pode fazer tanto em
planilha e Excel. Muita gente sabe fazer planilha em Excel. Tem muitas pessoas que preferem o aplicativo, outros fazem à mão, outros colocam no caderno, outros colocam na agenda. Não me importo qual modelo você vai escolher. Tem que ser alguma coisa que funcione e que você possa dizer para mim, olha, Benida, meu dinheiro está organizado e o meu custo para viver é de X. Ok. Agora, sugestão, organize suas dívidas no papel. Então, o papel que eu estou falando é o papel físico mesmo. Eu sei que tem gente que não usa nem mais papel, né? Tá tudo no digital. Ok, não tenho preconceito com isso não. Você pode organizar da melhor forma, mas eu preciso que você visualize cada conta. E se elas são em débito automático, não importa, anote tudo. Então faça uma lista, pode ser daquela simples, com o nome e o valor em uma linha e talvez você queira fazer a planilha, ok. Mas eu preciso saber quais são as suas dívidas, para eu poder te ajudar. Então, de um lado, você já sabe que vai ter mesmo lá o seu gasto para viver, tudo bem, é o primeiro passo. Agora eu estou falando para você organizar as suas dívidas no papel. Aqui no meu método personalizado, eu tenho uma planilha específica para o endividamento. Porque aí a gente vai ter, assim, uma foto mesmo, qual é o endividamento da pessoa. Então você, olha, vai por mim, acredite aí, coloque todas as suas dívidas no papel. Isso é muito importante, porque depois nós vamos precisar dessa lista aí que você fez. Agora, é muito interessante também, quando eu peço para a pessoa fazer essa lista toda arrumadinha das dívidas, a gente soma a prestação, vamos dizer assim, a parcela que a pessoa paga no mês. Dívida 1 eu pago tanto, dívida 2 eu pago tanto, vai somar, vai dar um total. Aí quando soma tudo aquilo, às vezes, em alguns casos, o valor de desembolso é muito maior do que o salário da pessoa. É muito maior que o faturamento líquido mensal dela. Então a pessoa vai fazendo aqueles empréstimos de forma desorganizada e nem vai se dar conta que a parcela não vai caber. Por isso que a gente tem que olhar mesmo o que está acontecendo com o dinheiro. Isso vale, inclusive, você pode dizer, Vanilda, eu não vou nem avançar aqui, porque eu não tenho dívidas. Ok, mas eu estou te passando aqui uma maneira de você lidar com dívidas até quando você, por exemplo, for fazer um financiamento de carro, for fazer um financiamento de imóvel. Essa situação de análise da dívida vale muito. Ou se você não tem esse financiamento agora, mas você está se preparando para fazer, é muito interessante você listar tudo isso, porque aí você vai poder comparar quanto você tem todo mês e se você fizer um empréstimo, um financiamento, quanto é que vai ter de parcela. Agora, passo 3. Então, já te falei a respeito dos seus gastos mensais, do 2, do seu endividamento, como é que ele está hoje. E agora, eu quero que você reavalie os seus gastos. Vai chegar naquela parte, Vanilda, que você vai falar para eu cortar? O que você vai falar para eu cortar? Eu não vou falar para você cortar nada. O seu dinheiro é seu e está no seu bolso. O que eu vou te orientar é para você reavaliar os seus gastos. E tem um item importante aqui. E que você elimine desperdícios. Aquela perguntinha. Na sua vida mensal tem desperdício? Raramente, mas raramente, o cliente fala para mim, não tem. Quando eu pergunto para casais, para família e para muitas pessoas mesmo que moram sós, tem desperdício? A pessoa diz, tem. E o que é o desperdício? O desperdício realmente é aquilo que você compra e você não consome, mas de todas as maneiras. Pode ser que isso aconteça com alimento, mas pode ser isso, por exemplo, quando você compra uma revista e não lê, comprou um jornal e não leu, comprou uma roupa e não usou. Então, desperdícios há de muitas maneiras. E olha, eu desafio qualquer pessoa para dizer, na minha vida nunca aconteceu desperdício. Então, de uma ou outra forma, você fez uma aquisição e não desfrutou do produto. Pode acontecer.
Ou até você esqueceu. Tem gente que diz pra mim, Evanilda, eu comprei uma blusa daquela cor assim, assim, quando eu fui no meu guarda-roupa tinha uma novinha lá que eu nunca usei. Então isso acontece com as mulheres, né? Com os homens, que também são vaidosos agora, vai saber se não acontece também. Então eu quero que você reavalie os seus gastos, porque aí você pode ver se você realmente está comprando sem necessidade, se você aproveitou promoção de compre 3 mais pague 2 e acabou desperdiçando lá, que não é nenhum produto que você consome muito. Então, quando você compra sem pensar, pode ser que o seu bolso depois seja prejudicado. Então, eu citei aqui revistas, mas pode ser brinquedo também, pode ser presentes que você acabou não indo na festa e nem levou o presente. Então, é possível que você olhe para a sua vida financeira e você opte por novas decisões de consumo. Então, eu sempre falo que você deve usar a sua inteligência financeira na hora de comprar. Porque, inclusive, quando você compra bem, você está valorizando o seu dinheiro. Muita gente usou, agora a bandeira da conta de luz já baixou, mas teve um período que nós usamos demais a bandeira vermelha e as contas de luz foram subindo, subindo, subindo. Então, muita gente repensou o banho, né? Agora está até melhor, mas ainda nós estamos pagando combustível muito caro e alimento também. Eu moro em São Paulo, capital. Olha, a vida em São Paulo custa caro. Então, é sempre bom reavaliar os gastos mesmo, fazer compra de frutas de estação, legumes e tudo isso. Por que eu falo isso? Porque eu gosto de feira e eu vou à Feira Livre. São Paulo tem, e amanhã, quarta-feira, amanhã é dia de feira. Eu vou na hora do desconto. É isso mesmo, porque os alimentos estão muito caros, mas dependendo da hora que você vai, você consegue ótimos descontos. Bom, eu já te dei 3 passos, agora eu vou te dar o 4º passo. Você fez aquela lista toda do seu endividamento e eu falei para você, nós vamos precisar dessa lista. Pegue lá a sua lista e estude seu endividamento no detalhe. Agora eu preciso falar sobre isso. Muita gente não quer nem olhar para as dívidas. Quer colocar tudo debaixo do tapete, ou outra maneira que a gente fala aqui, quer mesmo ir empurrando com a barriga. Ou seja, não quer prestar atenção no endividamento. Isso mesmo. A pessoa tem dificuldade de olhar para o endividamento. Então, nesse momento, eu preciso dizer que você precisa ter um pouco de coragem. Se você costuma escapar dessa lista de endividamento, se você não olha muito. Por quê? Para você lidar com endividamento e acabar com esse endividamento para nunca mais, você, quando estudar a lista do seu endividamento, você precisa se perguntar: o que é que me levou a esse endividamento? Olha só, vou fazer pergunta de novo. O que te levou ao endividamento? Você precisa raciocinar, porque eu quero que você elimine o endividamento para nunca mais. Então, por exemplo, o que levou você ao endividamento foi a falta de planejamento, ok? Então a gente precisa trabalhar no seu planejamento para você se livrar das dívidas para nunca mais. Ok, outra coisa. Além disso, o que pode ter levado você para o endividamento? Você é impulsivo. Você compra e depois, como muito brasileiro diz, depois a gente vê. No final vai dar tudo certo. É um otimismo excessivo do brasileiro. Ou você passou aí por uns períodos mesmo ou diminuição de salário, que aconteceu muito na época do distanciamento social, foi queda de faturamento, foi problema às vezes de saúde em família. Então tem várias questões. Mas a grande maioria das pessoas que eu atendo disse mesmo: Evanilda, eu não tomei cuidado. Eu não fiz como devia ter feito. Quando eu percebi que ia faltar dinheiro, eu entrei no site do banco, fui lá naqueles atendimentos automáticos, né? Que o banco, ele coloca você numa situação de tentação pura. Você abriu lá o seu internet banking, ele já fala: você sabia que você tem X mil de
disponibilidade para você fazer empréstimo? Você tem aqui tanto de crédito? Você gostaria de trocar o seu carro? Olha, para trocar o seu carro, a sua disponibilidade é tanto. Então tem isso tudo que faz com que você, eu vou aqui e já resolvo. Quando vocês virem aquela tentação, aquela piscadinha lá do banco, você pode ter certeza que aquele crédito é o crédito mais caro. Tudo que tiver muito fácil é mais caro. É loucura isso, né? Mas o banco sabe, você na pressa, no fim do dia ali, você tá percebendo, nossa, meu dinheiro não vai dar, vai fazer falta, pá. Você vai lá e pega um empréstimo sem planejamento, sem saber se a parcela vai caber lá no seu orçamento ou coisa parecida, e aí pronto, você já está encrencado. Outras pessoas, por exemplo, quando eu falo estude o seu endividamento, a pessoa diz, Evanilda, eu nunca prestei atenção em compras direito. Vou dar até um exemplo de uma cliente. Ela tinha um salário, um ticket para compras em supermercado, que era uma beleza. Era um valor muito interessante. E sabe o que acontecia? Ela gastava todo aquele ticket e mais um pouco com alimentação. Eu falei, mas escuta, quem é que está na sua casa? Tem muita gente na sua casa? Não. Na casa dela tinha ela, o marido e uma criança, um bebê, acho que não tinha nem 3 anos. Às vezes ela comprava fruta para o bebê comer, o bebê não comia, ela também não comia, o marido também não, lixo. Então, quando eu falei para ela, um momento, olha que o seu ticket de compras, né, de alimentação, é muito bom. Como é que você gasta isso e mais tanto de alimentação? Aí ela falou, Ivanilda, eu nunca prestei atenção nisso. Então, quando a pessoa para e começa a analisar, o ticket dela era mais do que o suficiente para ela, para o marido e para o bebê. Então, as pessoas, assim, ela não tinha reserva alguma. Eu falei, mas por que você não tem reserva? O seu dinheiro acaba sempre? Ela disse, não. Muitas vezes, quando sobra algum dinheiro, eu fico me perguntando no que eu vou gastar. Então, ela fazia parte de uma família sem a cultura do planejamento, sem a cultura da poupança e investimento. Ela falou, Ivanilda, eu nunca pensei nisso. Outra coisa também que ela precisou aprender, quando ela estudou endividamento, foi a dizer não. Porque ela tinha um bom trabalho, tinha um certo salário, mas as pessoas iam lá pedir socorro. E a respeito de família, eu que não vou falar, cada um é que sabe lidar com a sua. Mas no caso dela, a gente foi fazendo ponderações em cima desse caminho, nessa linha que eu estou dizendo por aqui para vocês. Ela disse, nossa, eu não raciocino, eu compro para pessoa, eu parcelo para pessoa, e no fim das contas sou eu mesma que tenho que pagar. Ela disse, eu ganho bem, eu tenho X de idade, era jovem a pessoa, mas ela disse, não é possível que eu não tenha uma casa própria, eu tenho que pagar aluguel. E aí, nós fomos fazer um levantamento, há quantos anos ela realmente trabalhava, quanto é que já tinha passado de dinheiro pelas mãos dela e ela não tinha poupado. Ela falou, Ivanilda, dava para eu já ter pago, assim, um apartamento inteiro do nível que eu quero para mim, para o meu marido e para o meu filho. Então, quando a gente diz estude o endividamento, o que é que levou você ao endividamento? Foi desconhecimento financeiro? Foi falta de planejamento financeiro? Foi falta de dizer não? Porque muita gente tem essa dificuldade e aparece assim na hora que a gente está estudando o endividamento no detalhe. Aí a pessoa diz, olha, esse empréstimo nem é meu. Eu fiz para ajudar meu pai, eu fiz para ajudar minha mãe, eu fiz para ajudar fulano. E aí? Então, às vezes, claro, emergência, pelo amor de Deus, né? Mas não era emergência. As pessoas não se planejavam. A pessoa, ela estava aprendendo a se planejar e ela dizia, eu nunca vi isso na minha família. Então, do mesmo jeito que eu aprendo, eles também aprendem. E ela queria muito apartamento. E eu dizia para ela, mas o apartamento você não vai financiar 100%. Você tem que ter uma parte. E aí, sim, primeiro ela começou do beabá, ela começou a fazer a reserva básica, né? A reserva de emergência e a reserva que eu chamo aqui do sono tranquilo. Para todo mundo colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Então, agora nós vamos para o item 5. Elabore as metas de modo preliminar. Então, eu quero que você discrimine tudo que você já pode fazer.
Então, no caso dessa cliente, ela já podia fazer compras com mais sabedoria. E ela já economizaria não sei quantos por cento no orçamento dela se ela ficasse só com a compra lá do cartão de alimentação. Não sei nem se chama de alimentação, porque tem aquele cartão que você recebe para almoçar, mas ela não, ela recebia os dois. Não, acho que para almoçar não, porque ela trabalhava num hospital. Ela almoçava lá no hospital mesmo. Mas, com relação às compras, não. Compra era um excelente cartão para compras. Agora, discrimine tudo que você já pode fazer. Então, quando ela discriminou, olha, eu vou no mercado a cada 15 dias, eu só vou comprar o essencial, eu vou ir com lista, etc, etc, etc. Então, muita coisa você já pode fazer agora. Outras coisas vai demorar um certo tempo. Então, como ela tinha muito endividamento, eu disse para ela, pare de fazer endividamento. Então, você zera qualquer motivo que você tenha para pegar mais dinheiro no banco. E aí ela foi anotando, sequência por sequência. Olha, vou fazer isso primeiro, isso depois, isso depois. Porque você define prioridades. Dentro de tudo isso que eu posso fazer, ou dentro de tudo isso que eu preciso fazer, qual vai ser? Eu vou começar por onde? E depois eu faço o quê? Mais o quê? Mais o quê? Isso é uma sequência de raciocínio financeiro. Muitas vezes, olha que eu atendo clientes que são muito inteligentes. Muito inteligentes. Então, às vezes, eles cuidam das finanças da empresa e descuidam das finanças deles. Então, já atendi engenheiro, contador, advogado, médico, massagista. Olha, as pessoas das mais diversas categorias, mas elas não olham para o dinheiro delas. Então, quais são suas prioridades? Porque quando você tem alguma coisa que você pode começar imediatamente, isso já te motiva. Então, quando ela falou, nossa, para que eu preciso comprar tanto de fruta se meu menino vai comer muito pouco? Eu compro para ele as frutas, e aí olha a estação, olha o que tá custando mais, é razoável agora, nessa estação que nós estamos, e assim, assado. Coloque no papel, isso é tão importante, porque quando você coloca no papel, você deixa o seu cérebro livre para ter outras ideias, outras sacadas. Deixa mais fácil para o seu cérebro o seu passo a passo. Por exemplo, eu tinha um cliente, tem ainda, a gente está em plena consultoria, e ele chegou para mim falando assim, Evanilda, não é possível, eu tenho um salário legal e eu estou no negativo no cheque especial. Eu falei, mas escuta, você tem família grande, você tem filhos? Ele falou, não, eu só cuido de mim. Eu falei, peraí, então vamos ver o que está acontecendo. Então, a gente montamos um plano para ele, um passo a passo, e o que aconteceu? Rapidinho, porque a dívida dele maior era o de cheque especial, a gente comparou o custo do cheque especial que ele estava pagando, e aí ele em 30 dias, acho que 45 dias, pronto, o cheque especial estava coberto. Mas por quê? Porque ele comprava desesperadamente. Estou usando uma palavra que ele usou. Ele falava, nossa, Evanilda, eu preciso comprar, eu preciso gastar. Eu falei, então vamos analisar aqui quais são as suas motivações para você, o que você quer para você. Porque quando a pessoa tem um sonho, uma coisa que ela quer conquistar muito, isso é motivador. Mas a gente vai falar em sonhos mais para frente. Hoje eu trouxe cinco itens aqui que você precisa prestar atenção se você quiser aprender a lidar com as dívidas, acabar com elas para nunca mais. Então, eu peço para vocês, que tá aqui, quem está aqui no Instagram, quem está aqui no Facebook, que compartilhe, curta. Se você não curtiu ainda, peço que você curta aqui o vídeo, porque isso vai ser muito importante para as redes sociais distribuírem com mais facilidade. Pode comentar também, hoje ninguém fez pergunta, né? Hoje estamos passando aqui direto sem perguntas. E o que mais que eu quero que você faça? Compartilhe com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Por quê? Porque tem muita gente endividada nesse país e é uma judiação. Porque a pessoa vai lá no banco para resolver o problema, sai com uma dívida maior e mais longa. Por quê? Porque não tem esse passo a passo que eu falei aqui. Então, eu vou revisar esse passo a passo para você deixar tudo anotado. Por que é importante também você deixar o seu like? Porque esse vídeo, depois ele vai para o canal Evanilda Rocha no YouTube.
Então, é muito importante se você tiver comentário. Ó, Gabriela aí deu umas palminhas, brigadinha aí, Gabriela. Eu quero que você faça a sua boa ação do dia. Compartilhe esse vídeo, que é tudo gratuito. Recapitulando, então vamos lá. Organize o dinheiro. Precisa de organização. Olha, se você não organizar, sabe o que vai acontecer? Seu dinheiro vai fugir, vai embora de você. Ele gosta de organização, ele gosta de atenção. Organize suas dívidas no papel. Tenha coragem. Coloque no papel o seu endividamento. Claro, você pode falar para mim, Vanildo, meu papel é um Excel no computador, é uma lista aqui na minha agenda, tudo bem. Quando eu falo no papel, é que esteja a sua mão em condições de análise. Reavalie seus gastos e elimine desperdícios. Primeira coisa, a partir de hoje, você já pode ver. Eu tenho desperdício no meu dia a dia? O que eu estou comprando e não estou usando? Então, isso é muito importante, que isso você já resolve bastante coisa. Estude seu endividamento no detalhe. Porque eu quero que você elabore metas para, assim, de modo preliminar, o que você já vai fazer. Eu vou trazer na quinta-feira a sequência aqui desse vídeo, com mais passos. Mas hoje você já pode tomar essa decisão e já ir resolvendo por conta própria, se dívida for uma questão sua. E se for, comente também no vídeo. Olha, Vanilda, aqui eu preciso realmente, eu preciso realmente aqui seguir esse passo a passo aqui que você falou, porque eu tenho endividamento. Não tem problema, estou aqui para te ajudar. E eu quero te dizer o seguinte, que muita gente já me mandou por escrito, dizendo, Evanilda, só com as suas lives, só com as suas dicas, só acompanhando os seus vídeos gratuitos, eu já resolvi muitas coisas na minha vida. Eu fico super feliz, porque o conteúdo é para isso mesmo. Por isso que eu quero que você compartilhe, porque muito mais gente pode ter acesso a esse conteúdo. Tudo bem? A gente continua na quinta falando a respeito de dívidas, como lidar e acabar com elas para sempre. Lembra de deixar o seu like, a gente se vê. Ô, Ireninha aqui, cheguei e já tinha começado a aula, não tem problema, entra aqui. Ah, ou então, quem não assistiu só uma parte, o vídeo fica nas redes sociais, mas depois nem se preocupe. Vai lá no canal Evanilda Rocha para você seguir. Tudo bem? A gente se vê quinta-feira, a gente está aqui de novo, estamos aqui até às 17 horas. 17 horas nós entramos. Tudo bem? Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau!